Bem-vindos ao canal Tópicos em Ciência da Computação e Matemática. Meu nome é Emerson. Vou tratar com vocês aqui neste vídeo sobre conceitos relacionados à análise combinatória, teoria de conjuntos, coeficiente binomial e funções bijetoras. E na sequência eu vou apresentar um exercício aplicando estes conceitos. Um conjunto é uma coleção de objetos onde cada objeto é único e não há repetições dentro do conjunto. Aqui nós temos três conjuntos: um conjunto de números, um conjunto de cores e um conjunto de frutas. O conjunto de números e o conjunto de cores possuem 5 elementos. Já o conjunto de frutas possui 9 elementos. O agrupamento de objetos ao qual demos o nome de carros não é na realidade um conjunto, pois, como pode-se observar, há um elemento repetido. O conjunto das partes de um conjunto, também conhecido como conjunto potência, é um conjunto que contém todos os subconjuntos possíveis desse conjunto original, incluindo o conjunto vazio e o próprio conjunto original. Aqui nós temos um conjunto de cores com 4 elementos e ao lado o conjunto das partes do conjunto de cores, com 16 elementos, onde cada elemento é um subconjunto do conjunto de cores. Em geral, o tamanho do conjunto das partes é 2 elevado a n, onde n é o tamanho do conjunto original. No nosso exemplo, o conjunto de cores tem 4 elementos, e o conjunto das partes tem tamanho 2 elevado a 4 igual a 16 elementos. Do ponto de vista da análise combinatória, podemos entender o conjunto das partes de um conjunto como todas as possíveis combinações que podemos fazer com os elementos do conjunto original. No caso do conjunto das cores, que possui 4 elementos, podemos nos perguntar: quantos conjuntos de 0 elementos podemos fazer com o conjunto de cores? Obviamente apenas um, que é o conjunto vazio. Quantos conjuntos de 1 elemento podemos fazer com o conjunto de cores? São 4 conjuntos, um para cada cor. Quantos conjuntos de 2 elementos podemos fazer com o conjunto de cores? 6 conjuntos, fazendo todas as combinações possíveis de 2 em 2. Quantos conjuntos de 3 elementos podemos fazer com o conjunto de cores? São 4 conjuntos, fazendo todas as combinações possíveis de 3 em 3 cores. Por fim, quantos conjuntos de 4 elementos podemos fazer com o conjunto de cores? Apenas um, que é o próprio conjunto original. Somando isso, temos o total de 16 conjuntos que formam o conjunto das partes do conjunto original. Agora vamos falar de um tipo específico de relação entre dois conjuntos, que é o conceito de função bijetora. Uma bijeção é uma relação entre dois conjuntos, onde cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento do segundo conjunto e vice-versa. No primeiro exemplo, temos uma bijeção, pois há um relacionamento de 1 para 1 entre o conjunto de cores e o conjunto de números. A cor vermelha está associada unicamente ao número 3 e vice-versa. A cor azul está associada unicamente ao número 1 e vice-versa. A cor amarela está associada unicamente ao número 4 e vice-versa. A cor rosa está associada unicamente ao número 2 e vice-versa. No segundo exemplo, não há uma bijeção entre o conjunto de frutas e o conjunto de carros, pois há 2 elementos no conjunto de carros que não estão associados a nenhum elemento do conjunto de frutas. O coeficiente binomial é definido como a combinação de n elementos tomados de k em k, e é calculado segundo esta fórmula. O coeficiente binomial é muito usado na análise combinatória,
no processo de contagem do número de maneiras de agrupar elementos de um conjunto, e também na expansão algébrica de um binômio do tipo x mais y elevado a n. Para exemplificar, nós pegamos aquele conjunto de 4 cores e, usando o coeficiente binomial, calculamos o número de maneiras de agrupar os elementos. O número de maneiras de combinar 4 cores em grupos de 0 elementos é igual a 1. O número de maneiras de combinar 4 cores em grupos de 1 elemento é igual a 4. O número de maneiras de combinar 4 cores em grupos de 2 cores é igual a 6. O número de maneiras de combinar 4 cores em grupos de 3 cores é igual a 4. E o número de maneiras de combinar 4 cores em grupos de 4 cores é igual a 1. No caso da expansão algébrica de um binômio, tomemos como exemplo a mais b elevado a 4. Expandindo o binômio, temos a elevado a 4 mais 4a elevado a 3b mais 6a ao quadrado b ao quadrado mais 4ab ao cubo mais b elevado a 4. Com base nestes conceitos que foram apresentados, vamos propor e resolver um exercício. O enunciado do exercício é o seguinte: seja A um conjunto de tamanho n, seja B o subconjunto das partes de A com exatamente k elementos, onde k é menor ou igual a n. B possui nk elementos. Seja C o subconjunto das partes de A com exatamente n menos k elementos. O conjunto C possui n menos k elementos. Sabemos que nk é igual a n menos k. Logo, B e C possuem a mesma quantidade de elementos. Prove que existe uma função bijetora de B para C. Seja A um conjunto de tamanho n. Para exemplificar, vou usar aquele conjunto de cores com n igual a 4. Seja B o subconjunto das partes de A com exatamente k elementos. O conjunto das partes do conjunto de cores é mostrado no centro. Tomando k igual a 1, o conjunto B é aquele mostrado à direita. B possui 4 elementos, isto é, uma combinação de 4 elementos tomados um a um. Seja C o subconjunto das partes de A com exatamente n menos k elementos. Tomando k igual a 1, temos que n menos k é igual a 3. O conjunto C é o mostrado à direita. C possui 4 elementos, isto é, uma combinação de 4 tomados 3 a 3. Sabemos que combinação de n tomados k a k é igual à combinação de n tomados a n menos k a n menos k. E isso é facilmente verificável conforme mostrado aqui. Logo, o conjunto B e o conjunto C possuem a mesma quantidade de elementos. Prove que existe uma função bijetora de B para C. Provar a existência dessa bijeção implica em encontrar uma função de B para C que seja bijetora. Para isso, considere a seguinte função f, definida de B para C, isto é, B é o domínio da função e C é o contradomínio. Lembrando que B é o subconjunto das partes de A com exatamente k elementos e C é o subconjunto das partes de A com exatamente n menos k elementos. A função f, então, é definida pela seguinte equação: f de x igual ao complementar de x em relação a A. Ou seja, f de x é igual ao conjunto dos elementos de A que não estão em x. Só reforçando que x pertence a B,
ou seja, é um elemento do domínio da função. E f de x é um elemento do contradomínio C. Lembrando também que x é um conjunto com k elementos e f de x é um conjunto com n-k elementos. Para ficar mais claro o entendimento da função proposta, vamos exemplificar usando aquele conjunto de cores. Para k igual a 1, nós temos B definido assim e C definido assim. Então, por exemplo, f do vermelho é igual ao conjunto de cores que não contém o vermelho. Aplica-se a mesma função ao rosa, azul e amarelo. Para provar que a função é bijetora, precisamos provar que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas antes de fazer isso, vamos relembrar o que é função injetora e função sobrejetora. Uma função é injetora quando dois elementos diferentes no domínio se relacionam com dois elementos diferentes do contradomínio. Formalmente, podemos escrever assim: para x1 e x2 pertencente a B, se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Ou, usando a contrapositiva, temos que se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Qual é o significado da injetividade de uma função? Significa que cada elemento no contradomínio é imagem de, no máximo, um elemento do domínio. Neste exemplo, envolvendo o conjunto de números, vemos que cada elemento no contradomínio está relacionado a, no máximo, um elemento do domínio. Já neste outro exemplo, a função proposta não é injetora, pois f de 1 é igual a f de 3, mas 1 é diferente de 3. A função é sobrejetora quando cada elemento do contradomínio é imagem de, pelo menos, um elemento do domínio. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem da função. Formalmente, temos que, para todo y pertencente ao contradomínio, existe um x pertencente ao domínio, tal que y é igual a f de x. Neste exemplo, a função não é sobrejetora, pois para y igual a 5 ou para y igual a 2, não existe x pertencente ao domínio tal que f de x igual a 5 ou f de x igual a 2. Neste outro exemplo, a função é sobrejetora, pois para todo elemento y no contradomínio, há um elemento x no domínio tal que f de x igual a y. Agora que a gente já definiu função injetora e sobrejetora, podemos retornar à demonstração de que a função f definida anteriormente é bijetora, isto é, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, definindo uma relação de 1 para 1 entre o conjunto B e o conjunto C. Comecemos pela demonstração de que a função é injetora. Vamos usar a contrapositiva, isto é, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Suponha que f de x1 é igual a f de x2 para todo x1 e x2 pertencente ao nosso conjunto B, que é o subconjunto das partes de A com exatamente k elementos. Pela definição da função, temos que o complementar de x1 em relação a A é igual ao complementar de x2 em relação a A. Como nós temos uma igualdade, podemos aplicar uma mesma operação em ambos os lados. Para cada lado da equação, vamos tomar o seu complementar. Então, temos que o complementar do complementar de x1 em relação a A é igual ao complementar do complementar de x2 em relação a A. Mas o complementar do complementar resulta no próprio conjunto de referência. Portanto, x1 é igual a x2. Para mostrar que isso é verdade, considere os conjuntos A e x.
A área cinzenta representa o complementar de x em relação a A, isto é, os elementos de A que não estão em x. Agora, veja que o complementar dessa área cinzenta em relação a A é igual ao conjunto x, ou seja, todos os elementos de A que não estão nesta área cinzenta estão em x. Isso demonstra que a função f é injetora. Resta provar que a função f é sobrejetora. Para isso, precisamos provar que, para todo y pertencente a C, existe um x pertencente a B, tal que y é igual a f de x. Suponha que exista um x, tal que y é igual a f de x. Pela definição da função f, y é igual ao complementar de x em relação a A. Aqui, novamente, podemos aplicar uma mesma operação em ambos os lados da igualdade. Ou seja, o complemento de y em relação a A é igual ao complemento do complemento de x em relação a A em relação a A. Simplificando, temos que x é igual ao complemento de y em relação a A. O que isso revela? Revela que, dado um y pertencente a C, basta a gente escolher um x que seja o complemento de y em relação a A. Portanto, para todo y pertencente a C, existe um x igual ao complemento de y em relação a A, tal que y é igual a f de x. Logo, a função f é sobrejetora. Sendo a função f injetora e sobrejetora, ela é bijetora, conforme queríamos demonstrar. Essa relação de complementaridade existente entre o conjunto B e o conjunto C do exercício apresentado, por meio de uma função bijetiva y igual a f de x, em que x pertence a B e y pertence a C, é um resultado bastante interessante e útil dentro da análise combinatória. Quando você seleciona um x pertencente a B que contém k elementos, automaticamente você está deixando de fora n-k elementos do conjunto A. Portanto, cada x corresponde a um y, que é a seleção única de n-k elementos que não foram escolhidos. E esta correlação é feita pela função f. Isso significa, portanto, que o número de maneiras de escolher k elementos de A é igual ao número de maneiras de escolher n-k elementos de A. Essa propriedade é útil, pois permite simplificar cálculos e raciocínios. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.